Boa noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe nossa aula. A aula número 6. A penúltima aula do curso de finanças. Pode encostar. Semana que vem estaremos encerrando a matéria. Como quem precisa da apostila da aula passada, da aula 5, tem a apostila da aula 5 e um texto que a gente trabalhou também sobre compreendendo juros. Da aula passada, ficou alguma dúvida sobre dívidas, sobre o orçamento doméstico, sobre as recomendações? Alguém quer compartilhar alguma experiência nessa área? É? Teve uma experiência com Deus nessa área? Das finanças? Que bom. Chama atenção, né? Tipo, você precisa disso. Na questão do consumo? Você foi comprar algo e o Espírito Santo te perguntou, realmente, você está precisando agora disso daí? É isso? E qual foi a sua resposta? Na verdade, assim, a gente sempre quer queimar. Dá para esperar, né? Dá para esperar. A apostila passada não tem. Vamos entregar. Você pode me ajudar, Felipe? Na aula 5 a gente entregou a apostila e um outro texto falando sobre compreendendo os juros acumulados. O Felipe vai entregar aí para você. Obrigado, Felipe. Obrigado por compartilhar. Alguém mais quer compartilhar alguma experiência na área de finanças? A gente não fez um relatório, mas a gente começou a contabilizar a questão de combustível, né? Muito bem. Vai lá e coloca 50, né? Por que está gastando? Não fez orçamento de qual que é o nosso, como é que diz, nossos quilômetros rodados, né? Legal. Pode analisar realmente. Vai guardando os cupons, o cupom de abastecimento, as notas e vai depois se totaliza, né? Calculando quilometragem, cortando alguns caminhos mais longos, né? Muito bem. Às vezes o carro está gastando demais, né? Daí tem que ir para uma mecânica fazer um ajuste lá no consumo. Tem como quem entende de mecânica aí? Tem alguém? Mas eu conheço mecânicos que eles conseguem fazer seu carro economizar mais. Em vez de fazer 10 km com litro, vai fazer 12, 13 km com litro, né? Tudo com ajuste lá na... Às vezes tem que trocar a vela, troca um filtro aqui, outro lá e... Mas não é o caso a gente discutir sobre mecânica aqui. Hoje a gente vai falar sobre a generosidade ativa, a graça de Deus. Mas antes disso, a gente tem uns slides aqui que fala sobre alguns erros comuns. 7 erros financeiros que a gente encontra, que a Bíblia revela para nós, né? Vamos, enquanto isso, entregar a apostila número 6. Vocês têm já? Não? O Felipe vai me ajudar a entregar, então, a apostila número 6. Na verdade, aqui serve mais como uma revisão do que a gente viu até agora, os principais pontos. Depois a gente já entra na apostila propriamente dita. Uns dos erros. O primeiro aqui, acreditar que o dinheiro não é importante. Você não pode negligenciar, né? Você não pode dizer que o dinheiro não tem importância na sua vida, porque tem, não é? Tem importância para você o dinheiro? Logicamente que tem, né? A gente vive em função de pagar conta. Tanto é que Jesus falou bastante sobre dinheiro na Bíblia, então um erro é acreditar que o dinheiro não é importante. Desprezar isso, né? O outro extremo é você se apegar demais ao dinheiro. Que nem o pastor falou agora, assim, o dinheiro traz felicidade? Quem estava no culto aí? O que ele respondeu lá? Ele traz felicidade? Não garante que traz felicidade. Tem muitas pessoas ricas que têm problemas, né? Mas não te rouba a felicidade. A falta do dinheiro não rouba a felicidade, né? Aliás, o dinheiro não vai fazer você perder a felicidade. Agora, uma frase que eu li uma vez assim: a felicidade não está na grande quantidade de bens que você tem, na grande quantidade de recursos, mas na pequena quantidade de necessidades. Porque às vezes a gente coloca que a gente precisa de tanta coisa e no fim a gente não precisa de muita coisa para viver e ser feliz. Então a felicidade não está amarrada com grandes coisas que você tem que ter, mas sim com a consciência que você precisa de pouco para viver.
Faça o teste um dia desse, né? Fique só com 2 pares de calçado, 2 camisetas, 2 calças. Você se vira igual, não se vira? Mulher eu não sei, homem se vira. Mas às vezes a gente acha que precisa estar com o guarda-roupa cheio para ser feliz ou para, né? Não se apegar ao dinheiro, aliás, um dos erros, se apegar ao dinheiro, que é maior, você não pode colocar como a maior prioridade da sua vida, né? Ter mais dinheiro. Os 2 pontos são achar que não vale nada e se apegar demais. O terceiro erro é não conhecer a fonte. É ter a consciência que Deus é nossa fonte. Não é a tua empresa, teu emprego, o teu patrão, o teu negócio, a tua aplicação financeira, que é a fonte, né? Ali é apenas um canal que Deus usa. Tanto é que você muda. Deus pode te mudar de emprego, pode te mudar de situação, porque é dele que vem a fonte. A gente já viu isso, mas só para revisar então, né? O quarto erro financeiro é tratar o trabalho como castigo. Você acha que o trabalho é um castigo? Não, né? Pode ser que um chefe que Deus coloque na sua vida, você entenda como um castigo, mas é temporário, né? E é para você crescer, para você melhorar, saber ser tolerante, saber amar esse chefe. Então, na queda não foi o trabalho que foi amaldiçoado, e sim a terra. Então, o trabalho não é um castigo. Outro erro é não se preparar para as crises. Né? O mundo é cíclico e sempre tem crises, ondas de crises. Há pouco tempo o Brasil viveu uma crise. 2015, 2016, está ainda passando um reflexo dessa crise. E pode ser que venha outras pela frente, né? Os Estados Unidos também passaram por uma crise grande, 2009, 2008, que refletiu em vários países do mundo. Tem a história de José, que passou por uma crise. Lembra? Quem conhece a história de José? 7 anos de crise. E Deus revelou para ele o que ele fez? Fez um caixa. Separou um volume para esse tempo de crise. Quem sabe o Brasil passe por uma outra crise aí daqui para frente. Então, se prepare. Esteja preparado para a crise. Esteja preparado para o inesperado. E se você estiver preparado e estiver seguindo os princípios bíblicos de Deus, você vai passar por essa crise de boa. Também lembro da história de Noé. Noé viveu uma crise aquática, né? Uma crise de água, um dilúvio. Todos que estavam ali sofreram em virtude desse dilúvio, morreram, né? Mas Noé passou pelo dilúvio por cima do dilúvio, né? O mesmo dilúvio que matou muitos foi o mesmo dilúvio que fez com que Noé se salvasse, né? Ficou submerso. Então Deus quer isso. Deus quer isso para nós. Quando vier um tsunami, um dilúvio, um problema financeiro grave, grande, no nosso Brasil, na nossa região, que a gente possa estar como José e como Noé, firmes na rocha que é Jesus, para superar essa crise. Tem que estar preparado. Outro erro, não ser fiel aos princípios da palavra, né? Uma frasezinha aqui. Analise seu extrato, tanto do banco como do cartão de crédito, e veja se você gasta com aquilo que realmente importa. Faça sempre essa análise. Puxa, esse gasto aqui não precisava ter feito. Poderia ter adiado, poderia não ter feito, ter investido de outra forma. E o erro aqui como último, mas não menos importante, eu acho, mas na verdade é o mais importante, o principal, é você deixar de ofertar. É um erro, né? Para receber, precisa aprender a entregar. Tudo isso a gente já viu, a gente revisou de uma outra forma aí. Agora a gente vai ver sendo generoso na apostila. Só que vamos fazer o seguinte, ali onde está a parte da viúva de Sarepta, e esse primeiro versículo também de 2 Coríntios, vamos deixar para o final. Se der tempo a gente faz no final, senão fica como tarefa de casa já. E vamos entrar nessa parte prática aí, falando sobre por que ser generoso, como, quando. Para isso eu fiz umas papeletinhas aqui para vocês me ajudarem. Ó, vocês 3 fazem essa primeira aqui. Vocês 3 a segunda. Vocês 3 a terceira. A quarta, quanto? Aqui, para cá não vai ter. Então aqui fica como tarefa vocês só... Tarefa não, como atividade agora, só completar o primeiro versículo lá da apostila. Localiza ele na Bíblia e completa as palavrinhas que faltam. Enquanto isso, vocês vão estar vendo na apostila esse tema aí. Tá na ordem.
por que ser generoso, como ser generoso, quando ser generoso, quanto, para quem, qual o retorno e o que revela. Já estava marcado? Algum sinal, né? E o Marcos? Entenderam aí a dinâmica? Então, 3 minutinhos para vocês. Qual que está escrito teu aí? Porque no meio de Aí você vai lá buscar esse versículo para você tirar um princípio dele. Isso, isso aí, completa esses versículos. Esse aqui não tá na apostila, mas daí você busca lá. É esse aqui, na verdade, ó. Só completa aqui. Eu tiro o princípio baseado na perguntinha. Qual que é o retorno de eu ser generoso? Não, faz só isso aqui. Porque aqui eles vão fazer e vão passar pra gente. Depois a gente continua. O da viúva aí você pode deixar pro final, tá? Pode pular aí. Da viúva de Sarepta. com alegria. Com amor. Pode ser com o coração. Com o coração? É isso. A minha não, a minha é outra. Faz favor. A chamada vai passar e você vai preenchendo aí. Por favor, conferir se não tem nenhum erro na chamada aí nas frequências. Aqui pode ser generosidade, aqui pode ser alegria. Alguém precisa da chamada amanhã? Já vai chegar aí. No meio de severa tribulação, a grande alegria está na pobreza, eles transformaram em generosidade. Pode ser amor também. Embaixo, gente. Não dá pra colocar. Acabaram? Não por resolução. Chamada amanhã. Mas a gente tem que colocar aqui. Aqui tem Quando? tá igual você na apostila, então é uma conclusão nossa? Aqui? É, no quando? Aqui dá a perguntinha, quando que eu vou ser generoso? Sempre. Quando eu recebo o recurso, no momento que eu recebo, né? Logo que eu recebo, aqui está no primeiro dia, né? Ó, no primeiro dia da semana, então, assim que eu recebo. Se eu for esperar e deixar no final do mês, aí eu vou gastar o dinheiro e não vou ser generoso. É nesse sentido. Logo que eu recebo, já faço a minha parte. Achei isso aqui mesmo. Ai, Essa versão é diferente. diz aí. Pois do outro testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por incentivo. Então, até além do que podiam. Então você pode ir além Ok, pode-se ir além se desejar. Você tem um valor para você ofertar, mas você pode ir além se você desejar ainda, porque foi o que eles fizeram. Tudo certo? Vamos lá então. Enquanto os grupinhos vão falando as passagens e completando o texto, você vai completando a tua apostila aí. A primeira perguntinha aqui, ó.
Sendo generoso. Por que eu devo ser generoso? Então vocês podem compartilhar, né, o que as passagens que vocês viram nos responde aqui. Não como, né? Por quê? Desculpa, tá aqui. Tá aqui. Por quê? Primeiro é demonstrar o nosso amor a Deus. 2 Coríntios 8, 7, 8. Então complete na apostila. Por que eu devo ser generoso? Porque vai demonstrar o meu amor a Deus. Então coloca aí. Honrar a Deus. Provérbios 3, 9 e 10. Isso, vai demonstrar minha honra a Deus, certo? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Gratidão é a palavra. Então por que eu vou ser generoso? Porque eu sou grato, porque eu tenho amor a Deus, porque eu quero dar-lhe a honra devida, né? Lembra do versículo que vocês conhecem, que é muito falado, de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu o quê? Deu seu filho, algo precioso, né? Para aquele que todo nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Obediência entra? Como você quer do que se... Por que serei generoso? Obediência? Ah, sim, por obediência à palavra, logicamente. Porque você segue um princípio, você é obediente a esse princípio. Perfeito. Pode até colocar como um complemento, se não está aí. Por temor a Deus, né? Mas, então Deus amou o mundo que deu o seu filho, certo? E o seu filho continuou amando o mundo, né? Não amando os cristãos, amando o mundo, porque deu a sua vida. Deus amou o mundo que deu Jesus, Jesus amou o mundo que deu a sua vida. E ele deu a sua vida, e da sua vida nasceu a igreja. E a igreja continua amando o mundo que eu falo as pessoas, né? Não o sistema. A igreja ama o mundo, os pecadores, de tal maneira que continua dando. Deus deu, Jesus dá e a igreja dá. Não para por aí, entenderam? E qual a maneira de eu dar a minha vida como igreja, como filho de Deus, para as pessoas? Servindo. A minha vida é composta do quê? O que é a sua vida e a minha vida? O que Deus te dá logo que você levanta? Tempo, não te dá? Ele te dá 24 horas. Pelo menos é isso que você espera, né? Ele te dá 24 horas, quando chega meia-noite ele renova. Ele vai lá no botão renova esse tempo de 24 horas, não é? É renovável. Talvez ele tenha um botão automático lá, daí ele coloca a programação, ele sabe o tempo certo de dar um stand-by. Mas ele te dá um tempo que esse tempo não volta mais atrás. Você recebe essas 24 horas de presente dele, aí o que você faz com esse tempo, você vai ter que prestar conta para Deus, porque ele está te dando, é um presente, né? Então ele te dá tempo, e com esse tempo o que você faz principalmente, majoritariamente? Você trabalha. Quantas horas? 6, 8, 10 horas. Para que você trabalha? Para receber dinheiro. Então, o seu tempo, você está pegando o seu tempo, dando para o seu empregador, lá, seu patrão, e fazendo uma troca com ele de dinheiro. Você dá teu tempo, juntamente com suas habilidades, sua inteligência, seus dons ali, né? A sua energia, você dá para essa empresa te dá dinheiro em volta. Então você está trocando. E quando você pega esse dinheiro que você deu o teu tempo, a sua vida para essa empresa, e esse dinheiro você oferta, é generoso, leva teu dízimo e tal, você está dando a sua vida. Resumindo, entenderam? Então a nossa vida é tempo. O que você precisa para viver? Precisa de força, energia, você precisa de comida, né? Então você pega esse tempo, pega dinheiro, compra comida, se alimenta, então você dá tempo, energia, inteligência, você paga curso para você aprender, ter conhecimento, habilidades, tudo isso é vida. E quando você dá isso para um seu irmão, você deu um pedaço de você que não volta mais, né? Da sua vida. Então você
Por quê? Porque você dá a sua vida também. Agora você está provando, expressando. Então o dinheiro é uma extensão da sua vida, da minha vida. É uma extensão. E toda vez que eu dou o dinheiro, um recurso, eu estou provando que eu amo a Deus, amo ao próximo. Então é um ato de amor sacrificial. Você não precisa ir numa cruz para dar a vida. Você dá a vida em vida. Amém? Lá em Salmos 96, 8 a 13, se você quiser acompanhar, Salmo 96 diz assim: Deem ao Senhor a glória que Ele merece, a glória devida. Tragam ofertas e cheguem diante dEle no seu templo. Adorem o Senhor na sua perfeita santidade. Todos os povos devem ter um profundo respeito diante de Deus. Espalhem notícia entre as nações. O Senhor é o Rei da terra. Ele estabeleceu o mundo e sustenta a terra. Ele julga os povos com a mais perfeita justiça. Céus, alegrem-se, terra, exultem de alegria, mares e tudo que neles existe. Mostre a sua alegria com um barulho bem forte. Campos, flores, animais, encham-se de alegria. Árvores da floresta, cante de alegria, porque o Senhor se aproxima e Ele vem julgar a terra, julgar as nações com justiça e fidelidade. Então, dê ao Senhor a glória devida. Dê as ofertas, né, que Ele espera de você. Então, aqui um motivo por que ser generoso. Agora, como ser generoso? Tem uma maneira certa de ser, né? Quem está com como? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade. Eles contribuíram com... A gente colocou generosidade, né? Generosidade. Algumas versões colocam com generosidade transbordante, né? Mas então eles contribuíram com alegria e generosidade transbordante. E o segundo? Alegria e amor. Com alegria e amor. E o terceiro? Não por? Ou não por pesar, por tristeza, né? Não de maneira relutante, temerosa. Quais as palavras que se repetiram aí? Alegria e amor. Alegria e amor. Então, como que eu oferto? Como que eu sou generoso? Com a alegria. Tem o versículo de Salmo 35, 27, diz assim: Encha de grande alegria e felicidade todos os que desejam o meu bem. Que eles sempre possam dizer: o Senhor seja agradecido porque Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Outras versões falam: gritem de júbilo, cantem de alegria aqueles que favorecem a minha causa. Qual que é a causa de Deus? Qual o propósito de Deus, né? Salvação. É as boas novas do reino ser anunciado, o evangelho sendo pregado e pessoas adentrando no seu reino. Então, gritem de júbilo e se alegrem aqueles que favorecem a minha causa justa. Deus falando, né? Então, se você está favorecendo a causa de Deus com as suas ofertas, sendo generoso, grite de alegria e cante de júbilo. Você faz parte da salvação que Ele tem para todos. E aqui fala que Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Eu achava sempre que esse servo sempre era para mim, né? Que Ele tem prazer que eu prospere. Aqui, a gente, quando a gente vai mais profundamente analisar aqui, a gente vê que não se trata de eu ter um carro novo, uma casa nova, né? Um emprego melhor. A prosperidade do seu servo está ligado com a palavra dele. A palavra de Deus é serva de Deus, né? Lembra que ele fala lá: a minha palavra vai ter resultado, não voltará para mim vazia. Deus tem prazer na prosperidade da palavra. E Ele coloca a palavra na nossa boca para a gente fazer diferença. E quando essa palavra volta com resultado, aí Ele tem prazer na palavra e no servo que está usando essa palavra. Amém? Acabou como? Com alegria. E quando que eu posso e devo ser generoso? Quem está com essa parte? Assim como perceber. Aí, 1 Coríntios 16, 2 diz: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe um dia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer as contas para entregar. Ou seja, a gente não precisa, quando dá,
tem que ser a primeira coisa. Tipo, a gente separa a nossa renda e ser a primeira coisa, não o resto. Ah, muito bem. Tanto é que lá no planejamento doméstico, qual que é o primeiro item que a gente colocou lá? Dízimo e ofertas. Por quê? Se deixar para o final, o que vai acontecer? Não vai encaixar ali, né? Vai ficar em segundo plano. Então, no primeiro dia, no primeiro momento, né, que você receber o valor, qualquer valor, você vai lá e separa a sua oferta e seu dízimo para ser generoso. Qual que é a palavra que vocês colocaram? Quando receberam qualquer valor, no primeiro momento que receberam o valor. Sempre que houver necessidade. Lá em Filipenses, então, fala que sempre que houver uma necessidade. Até tem um exemplo aqui, que o rei Davi convocou as pessoas para a construção do templo. Parecido com o que a gente está vivendo hoje aqui na igreja. Viram o pastor falando que foi assinado o contrato do novo local que será construída a igreja? Então, nós como igreja vamos ser convidados, convocados, incentivados a uma contribuição específica para isso. Porque lá vai precisar de mais cadeiras, mais ar-condicionado, mas mobiliar, né, toda uma igreja, as divisórias, a estrutura, e tudo isso tem um custo. E nós vamos ter o privilégio de participar disso. Né? Não é legal saber que você vai sentar numa cadeira, nossa, eu fiz parte disso, eu ajudei a construir isso, a mobiliar isso, e as gerações passam, seus filhos chegam lá e você vai ter prazer disso, né? Então, quando o pastor fizer esse chamado, esse convite para você contribuir para algo específico, ore para Deus, Deus vai te revelar qual o valor que você vai poder para aquela situação ali abençoar. Muito bem, então a gente viu por quê, como e quando, né? Essas perguntinhas é legal, isso aqui na escola tem bastante, né? Na faculdade, quem faz faculdade aí? Por quê, como, quando? São perguntinhas chaves, né? Na empresa também, né? Quem trabalha em empresa vai no Sebrae eles enchem dessas perguntinhas. Por que abrir empresa? Como é que você vai abrir essa empresa? Quando? O que você vai ler? Tem dinheiro? Não tem? Agora, quanto? Essa perguntinha é legal. Quanto? Quem está com essa papeleta aí? O dízimo é o padrão indicado por Deus. Este princípio consta no Velho Testamento e no Novo Testamento. Pode-se ir além se desejar, de acordo com os bens que possui. Dízimo e oferta, qual a diferença? Colocamos que dízimo é 10% e oferta é espontânea. Isso. Dízimo, Deus já estipulou o valor. Oferta, Deus permite que você estipule, você diga qual o valor, né? A gente falou bastante sobre isso nas aulas passadas. Então, o dízimo é um padrão, assim, indicado por Deus. Eu entendo que o dízimo é um ponto de partida. Tem que ter um ponto de partida, né? Você não fica preso agora a só esse ponto de partida. Você avança. Uma vez eu fiz uma pergunta, daí eu levei uma resposta que fiquei atordoado. Daí eu, bem no comecinho da minha fé, né? Eu insistente, relutante, mas tem que ser 10%? Tem que ser 10%. Sabe aquela pergunta que você faz também? Tem que ser 10%. Daí ele falou, ó... Daí o cara que me respondeu, é o tamanho da sua fé. Se o tamanho da sua fé é 1%, dá 1%. Se o tamanho da sua fé é 5%, dá 5%. Então é o tamanho da sua fé. Nossa, que resposta! Depois que eu tive essa compreensão e também estudando, e Deus me revelando, eu me desprendi do percentual. Não fico mais preso aos 10%. Então 10% é um ponto de partida. Senão você vai ficar muito legalista. Você vai ficar muito preso a uma mera observância de um regulamento, de algo externo. Entenderam? Ah, então eu vou dar só 7, 8. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o dízimo é um ponto de partida para você se desprender. Deus está olhando mais assim a sua atitude do coração. Tem que vir lá de dentro, né? É interno, não é algo externo. E às vezes a gente fica, eu tenho que pagar o dízimo, pagar uma dívida. Não, você não deve nada para Deus, né? Deus não precisa do teu dinheiro, ele está muito bem resolvido financeiramente, né? Ele, em vez de você pensar que estou pagando uma dívida, pagando o dízimo, você está reconhecendo uma dívida que foi paga, sua.
Lembra que a gente falou? Celebrando a redenção, o resgate, que nós fomos redimidos. Essa é a compreensão que temos que ter. Então, eu estou só reconhecendo que Ele já pagou por mim, e se for ver bem, é muito pouco, né? Se a gente for ver bem, é muito pouco pelo que Jesus fez por nós. Sabendo que tudo é dele, 100% é dele, a gente inicia contribuindo com 10%, e Ele nos permite ainda administrar, na sua bondade, sua misericórdia, administrar os outros 90%. Porque Ele tem fé em nós. Deus tem fé em nós, Ele tem fé que nós vamos administrar bem esses 90%, que vai gerar lucro ainda para o reino dEle. Porque daí você vai investir mais ainda para o reino dEle. Então a gente entendeu aqui por que, como, quando, quanto e para quem. Para quem? Está com essa papeleta aí? A igreja local. A igreja local deve ser a prioridade tanto nos dízimos e nas ofertas dos seus membros. A responsabilidade pela provisão e sustento dos ministérios é da igreja. Muito bem. Deus ensina a provisão dos líderes da igreja. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Os pastores que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz que não engordasse o boi enquanto está debulhando o cereal. O trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo 5, 17, 18. Quem está sendo instruído na palavra, guarde todas as boas coisas com que o instrui. Gálatas 6, 6. Reparte ou partilhe, né? Partilhe ou reparte. O que vocês entenderam aí? Para quem? A primeira palavra ali já responde, né? Para a igreja local. A igreja que você faz parte. É como, eu gosto de ilustrar bastante. Como você vai no mercado, por exemplo. Você vai quem foi no mercado hoje? Ninguém foi no mercado hoje? Você foi lá, fez sua compra da semana e gastou lá seus 100, 200 reais e saiu com 3 sacolinhas em cada braço, né? Cada mão. Foi mais ou menos assim? Depende, né? Depende do que você colocou na sacolinha lá. Você colocou coisas caras, vai sair com pouco volume. Mas você comprou farinha, fubá e sal, você sai carregado, né? Mas nem só de farinha e sal vive o homem, né? Tá, mas você vai no mercado e quando você chega em casa, o que você faz com aquelas compras? Guarda para quem? Para a família comer, não é? Vai para a cozinha, da sua cozinha. Compreende? Ou você chega em casa, na garagem do carro, tira e vai na casa do vizinho levar as compras. Rotineiramente. Pode ser que uma vez ou outra você faça isso para abençoar aquele vizinho, né? Eu espero que sim. Mas na rotina da sua vida, você leva essa comida para a sua cozinha. Entenderam? No princípio? É para a igreja local. Isso quer dizer, aonde você está se alimentando é que você leva as suas ofertas e dízimo. É onde você recebe a palavra, recebe o ar-condicionado que você está aí, você recebe a energia, você recebe o ensino das crianças. É ali, entenderam? Ah, mas eu vi aquela igreja lá, X, que está passando por dificuldade, e Deus tocou meu coração para abençoar lá. Ah, quando é uma coisa esporádica, eu não vejo problema se ir lá é abençoado, né? E ofertar. Mas como prática rotineira, você sempre vai investir na sua casa. Aqui é sua casa, né? Extensão da sua casa, sua igreja, nossa igreja. E aqui também fala dos pastores. Nossa igreja aqui é uma bênção, tem vários pastores. Está aqui o pastor Felipe também, uma bênção. Além dele, tem outros pastores que recebem uma remuneração da igreja, né? A igreja paga um salário por mês para eles estarem aqui exclusivamente, 100%, 120%, né? 150 às vezes, em função de ajudar e de resolver situações que envolvem o trabalho da igreja, abençoar vidas, e recebem um salário para isso. Ao mesmo tempo, também tem na igreja pastores voluntários.
que também tem a sua fonte secundária e Deus sustenta, inclusive o pastor Jefferson é um deles, né? Eu lembro quando o pastor Jefferson começou a igreja, ele não queria receber salário nenhum. A gente teve que insistir, né, Felipe? Por vários anos, não, o senhor tem que receber um valor por mês para suas despesas, para casa. Não, eu abro mão, eu quero servir, eu quero me doar, porque eu já recebo um salário do exército. Né? Ele falava que... Ele fala ainda, né, que ele é um ministro de Deus sustentado pelo governo. Um missionário de Deus sustentado pelo governo. Que bênção, né? E é uma verdade. Mas tem as duas situações, pastores que recebem e pastores voluntários. E funcionários na igreja que estão também trabalhando. Então, preciso de um salário. Para você saber onde está indo as suas ofertas e dízimo. É para sustentar todo um trabalho da organização em si, né? E ali fala também um outro versículo de não amordaçar... O que vocês entendem? Não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal. O que vocês entendem com essa passagem? O trabalho dele tem que sobreviver. Isso. O boi está lá arando a terra. Você vai tampar a boca dele para ele não comer o milho, o que cai no chão, ali, para ele ser o pasto, né? Não, né? Então, da onde ele está arando, ele tem que receber esse alimento para poder ter energia para continuar trabalhando e ter alegria, né? Amém? Quem deve administrar o dízimo? A gente já falou isso em algumas aulas, mas vamos reprisar aqui e fortalecer esse conceito. Está na página seguinte, né? Não, está embaixo, né? Quem deve administrar o dízimo? Quem pode ler essa parte aí? As finanças são administradas pela liderança da igreja, pelo pastor-presidente com apoio da diretoria. A pessoa não deve administrar o seu próprio dízimo. Por exemplo, ela achou que o ar-condicionado do berçário está fraco. Ela então usa o seu dízimo para comprar o mais forte do ar da igreja. Ficou bem claro, né? Você ofertou, dizimou para a igreja, você descansa, você fica em paz. Você confia na diretoria, nas pessoas que estão administrando isso, que vão investir bem isso. Até porque se não investir bem, Deus vai chamar para conversar. Vai ter que prestar conta, né, desses recursos. São recursos sagrados. Se você santificou a Deus, então tem um peso maior. Então quem põe a mão nesse dinheiro tem uma grande responsabilidade de otimizar ele, né? Valorizar e não desperdiçar. E nisso vocês podem ter certeza, eu falo de boca cheia porque eu acompanho as finanças da igreja, eu sou tesoureiro da igreja, eu vejo dia a dia para onde o dinheiro vai, como o dinheiro é investido, onde fica, onde não fica. E o Felipe também está aí, que trabalha bastante com isso, agora o Eduardo vai ajudar, né? Mas, voltando ao pastor Gerson, pelo fato também de ele ter esse histórico militar, isso aí é fantástico, é uma benção para nós, né? Porque gera e dá um ensino para toda a igreja em relação a essa disciplina em relação ao dinheiro, a evitar o desperdício, saber como gastar. Então tem todo um controle. Então vocês podem ficar bem tranquilos, bem em paz, que a igreja ela é bem monitorada nisso. Aí você confia. E se você perceber algo de errado, estou investindo mal aqui esse dinheiro. Aí você tem a liberdade de chegar e falar, olha só, a minha oferta foi desperdiçada ali. Daí nós vamos chamar as pessoas para conversar e ver o que está acontecendo. Não quero me identificar. Escreve um papelzinho e põe lá na caixinha de oferta. Observei um gasto desnecessário. Pode falar, entendeu? Se Deus está te tocando para revelar algo, que às vezes a gente não está vendo, então você está sendo usado para arrumar isso. Lógico, você não vai ficar fazendo fofoca, né? Não é essa a questão. É questão de transparência, né? Mas você fica em paz, tá? Fica em paz porque a igreja está crescendo, então a gente nem precisa falar, né? A gente vê, né? A gente vê. Quem tem filho no Nova Kids aí? Quantas cópias, quantas coisas são gastas ali, né? Você deve ser inteligente, você deve fazer contas, né? Puxa, isso aqui tem um custo, isso aqui teve um gasto. E bem gasto, né? Bem feito. E muitas outras coisas que você já também recebeu de presente, fruto dessa boa administração da igreja aí. Agora uma pergunta para refletir, que vale para mim, para você, para todos nós. Se a igreja de Cristo... Vamos localizar mais. Se a NIB... Vamos ficar na NIB.
se a NIB dependesse da sua contribuição financeira para se manter, para pagar o seu aluguel, pagar a energia, pagar a água, IPTU e tal, e ajudar os irmãos em suas necessidades, como é que a igreja estaria hoje? Responde para Deus, não precisa falar para mim. Entenderam a pergunta? Se a igreja dependesse da tua oferta, do teu dízimo, estaria em dia com os compromissos? Estaria crescendo? Estaria bem? Estaria falindo? Cuidado com os apelos persuasivos e emocionais. Eu já embarquei nessa também. No começo da minha fé, eu querendo, abençoar todo mundo, Daí eu vi um pastor pregando na televisão, mas depois a gente teve umas revelações daquele líder lá que o dinheiro não estava sendo bem empregado. E isso acontece. Como está aqui, pastores gananciosos na TV que infelizmente usam da palavra, usam da igreja para tirar proveito e fazer patrimônio pessoal, através de lucros com a obra de Deus. Não encontramos base bíblica para justificar líderes que acumulam patrimônios milionários através da obra de Deus. Muitos querem usar a religião para obter lucros. Jesus condena essa prática e ele demonstrou isso quando ele foi lá no templo e viu lá muitos fazendo com uma casa de câmbio, querendo ter lucro ali naquelas negociações de vender pomba, vender ovelha, vender cordeiro e ter lucro, Vender as indulgências, como a gente viu até pouco tempo atrás, Mas então você se pergunta antes, esse líder que eu quero abençoar, que não é da igreja aqui, de outra igreja, por exemplo, de outro, um comercial da TV, alguém que fez uma propaganda e você se sentiu tocado, você se pergunta, estão servindo ao interesse do reino de Deus ou a si próprio? São confiáveis no que diz respeito a aplicar os recursos financeiros? Estão aplicando o dinheiro de forma coerente com os princípios bíblicos? Qual o meu conhecimento a respeito do caráter das pessoas pertencentes a tais organizações? Importante isso, Cuidado com esses apelos emocionais e persuasivos de muitos líderes que se falam líderes que não estão servindo a Deus, estão servindo a eles próprios. Ou estão misturando as coisas, estão servindo a Deus, mas querendo tirar vantagem também para eles. Agora um ciclo que a gente montou aqui e você vai me ajudar a resolver esse ciclo, porque são 2 ciclos. O ciclo que o diabo quer que a gente viva, que você viva, que é um ciclo de derrota financeira, está na apostila aí. Mas temos também que montar agora o ciclo de vitória, o ciclo de Deus, o plano divino. O ciclo de derrota começa com o que aí? Primeira coisa, lá em cima. Tem que começar por aqui, não tem outro lugar para começar, Porque um está gerando o outro. Então, a primeira coisa que o inimigo mais quer é complicar a tua situação financeira. É fazer com que você fique endividado. Que você pare de honrar os compromissos por algum problema, ou por má administração, ou outro. E faça com que você fique com dívida. Quando você está com dívida, o que vem o primeiro pensamento? Medo. Medo, vergonha, você já se esconde. Medo do que vai acontecer, medo de não poder dar sequência nos projetos, e o medo gera uma preocupação. E a preocupação gera o quê? A preocupação com dúvida e medo, esse trio, gera doença. Medo, preocupação, estresse, dúvida, gera doença. Gera até câncer. Muitos cânceres que a gente vê hoje aí é fruto disso. Medo, preocupação, dúvida, mágoa, estresse, tudo num pacote que vai te afetar até a tua saúde física e emocional. E depois a dúvida, você começa só a olhar o que está acontecendo em volta, a circunstância. Puxa, você vai viver só nos 5 sentidos, só pelo que você está sentindo ali, vendo e olhando, e não vai olhar mais para Jesus, ou para a palavra, para as promessas. Você começa a olhar só para as circunstâncias. E quando você vive tudo isso, o que acontece? Você para de contribuir, porque começa a faltar fé. Quando tem medo e fé não vivem junto. O medo exclui a fé. E você para de contribuir porque você não tem mais fé, ou você também não tem mais dinheiro, e você também não quer mais saber de nada, você chutou o balde.
cessa a contribuição. E quando você cessa a contribuição, você fechou a tua torneira, lá em cima a caixa d'água também fechou. A caixa d'água de Deus é fechado para você. Os céus se fecham. Porque tem uma lei natural de Deus, né? Um princípio, uma lei espiritual que funciona. Ofertou, Deus manda. Não ofertou, Deus manda para outro. Manda para outro que vai ofertar. Se ele vê que você está acumulando para você, ou que você não está contribuindo. E se fica nesse ciclo. E isso vai gerando mais dívida, mais medo, mais preocupação, mais dúvida. Você olha a circunstância, para de contribuir, o céu se fecha, mais dívida. É um ciclo de derrota financeira. É a estratégia do inimigo para as nossas finanças. E Deus quer nos libertar desse ciclo, quer que a gente viva um ciclo de vitória financeira. Você crê nisso? Por que Ele quer nos libertar desse ciclo? Porque somos seus filhos, porque Ele quer abençoar, né? Quer que você tenha dinheiro para suprir suas necessidades, para que você possa investir no reino dEle, para que você possa ter paz no coração e não ter preocupação, né? Vamos montar o ciclo de vitória? É você que vai montar agora. Que jeito? Tem um espacinho embaixo aí, não tem? Você vai inverter agora. Você coloca o antônimo. As palavras contrárias a isso aí. Vamos montar juntos ou querem montar sozinho aí? Junto? Então vamos lá. Dívida. Qual que é a palavra antônima de dívida? Fartura. Prosperidade. Pode colocar uma ou mais palavras. Lucro. Saldo no caixa. O que você quiser que não seja dívida. Aí quando você tem fartura ou prosperidade financeira ali, nesse caso específico, o que vai te dar? O contrário de medo? Coragem. Confiança pode ser também, mas principalmente coragem. Coragem para prosseguir, né? Verdade ou não? É fácil viver quando tem dinheiro, não é? Você não fica corajoso? Ah, vou comprar, tá aqui, ó. Tá pago à vista. Corajoso, né? Para encarar as pessoas que estão te devendo, você chega lá, tá aqui, ó. Tô te devendo, tô pagando. Você tem coragem. Coragem para levar numa pizzaria, né? Os filhos. Convidar os amigos para almoço em casa. Tem coragem daí, né? E daí, com a coragem, você elimina a preocupação. Porque daí, em vez da preocupação, você vai ter o quê? Paz. Ou tranquilidade. Ai, que alívio. Paguei aquele fulano. Paguei aquela loja. Ai, tô livre. Menos um. Ofertei a Deus. Estou em paz na consciência também. E depois da paz? Você tinha dúvida, agora não tem mais. Você tem agora? Certeza, ou fé, convicção. Fé do quê? Fé que as coisas vão continuar nesse ciclo, né? Você não olha as circunstâncias, você olha para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A fonte que nos sustenta, nos alimenta, nos provê, nos protege. Você olha para a palavra, você olha para as promessas. Amém? E daí, quando você olha para as promessas, olha para a fartura, o que acontece? Você continua contribuindo. Aliás, você vai além. Você aumenta, né? Você se desprende mais ainda, porque você tem coragem, paz, fé, que as coisas vão continuar nesse ritmo. E quando você continua contribuindo, o que acontece? As comportas do céu se abrem. A caixa d'água lá abre o registro principal e desce para você. E você abre a torneira e o fluxo continua. A água corre. Você não fica com o cano entupido. Está correndo. A bênção. Amém? E aí, qual ciclo você escolhe? Lógico que é esse, né? O ciclo da vitória financeira. Foi isso que a gente escreveu aí? Uau! Acertaram tudo, né? Só mudou lá, em vez de lucro é fartura, né? Mas pode ser fartura. Acho que fartura fica melhor que lucro. Porque o lucro pode ser temporário, né? Momentâneo. A fartura parece que é uma palavra que tem mais peso. Pastor? Cai também naquela palavra então que o pastor pregou hoje. Se
que não está indo muito no amor, vai realmente na razão. Como ela falou. Faz por temor a Deus, por obediência e contribui. Começa por aqui, então. Começa por aqui, que daí você muda o início do ciclo. Não fica esperando acontecer aqui, né? Porque ali pode ser mais lento. Faça um teste com Deus, né? Tira a prova. Não diz lá em Malaquias? Me põe à prova. A única vez que Deus fala para o ser humano colocar Deus à prova é nessa área de finanças. Interessante, né? Falar em prova, então, semana que vem. Faltou lá em cima o primeiro, né? Faltou um? Da viúva. Nós temos 5 minutos, não vai dar tempo para fazer bem feitinho. Então, fica como tarefa de casa, você vai refletir, fazer bem feitinho, e semana que vem a gente corrige. Pode ser? Então, provas, não é prova, exercício de revisão e fixação de conteúdo, né? Para não botar muito medo, né? Senão prova fica aquela coisa a gente vai só revisar o que vocês já sabem, vocês já viram. É só para relembrar, é só para ver se eu consegui transmitir de maneira legal aquilo que vocês aprenderam. Se vocês forem mal na prova, a culpa vai ser minha aí, pastor. Chamada da noite? Eu preciso que vocês tragam, então, todas as apostilas preenchidas, por favor, para eu dar 3 pontos para vocês. Senão eu vou ser impedido de dar. É vocês que vão perder nota, não sou eu que vou tirar. A prova vale quanto? 7. Então você tem 3 pontos da apostila que você vai tirar, não vai? Você vai preencher tudo, vai fazer o orçamento doméstico, inclusive. Quanto você tem que tirar na prova para passar, já que a média é 6? 3. Tem 3 apostilas. Você não vai tirar 3 na provinha que vale 7? Né? Daí, se não tirar, daí é marcar o aconselhamento com o pastor Jefferson. Mas eu quero que todo mundo tire acima da média. 7, 8, 9, 10. Quem tirar 10, vamos trazer um bombom, né, Felipe? Mas, e daí na semana que vem também, a prova vai ser bem rápida. A gente vai fazer uma outra dinâmica bem legal para a gente encerrar o curso. Eu vou falar depois para não tirar surpresa, mas é muito bom, viu? Algo que mudou minha vida, a gente vai fazer semana que vem. Não percam a aula semana que vem. Você não vai perder por causa da prova, né? E a gente vai concluir o curso com essa dinâmica que a gente está preparando para vocês, amém? Então vamos agradecer a Deus com uma oração. Vou pedir para o Felipe agradecer e vocês vão para o culto ou vão para casa na bênção de Deus. Deus, eu te agradeço, Pai, por essa aula, pela vida do pastor César, pelo que o Senhor tem nos ensinado através da vida dele, Pai. Amém. Que a gente possa estar aplicando isso em nossa vida, Deus, e que essa área seja a bênção, Pai, na vida de cada um aqui, Pai. Amém. Abençoa cada um aqui e dê uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, então, até semana que vem.